Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe durante o começo dessa noite, toda noite. E que possamos estar gratos, a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos orar para começar nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Por esse momento aqui na sua presença, por mais esse estudo, que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos aprender a sua palavra e botar em prática, que possamos entendê-la e que possamos aceitar os seus alertas, o seu ensino, os seus avisos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, sábado eu botei a parábola do joio, onde nós podemos ver coisas que estavam escondidas, pelo menos para mim, não sei se para os irmãos era segredo, para mim era, que eu não tinha entendido ainda certas coisas ali. Inclusive eu tenho essa mesma parábola no meu canal, no começo dos estudos, mas não do jeito que eu botei na semana passada. Mas hoje eu não vou botar uma parábola, hoje eu vou só explicar melhor sobre a parábola do semeador e do joio. Então o título do nosso estudo de hoje é Acorda, Igreja, acorda. O que acontece quando a igreja não vigia? O que acontece quando a igreja, que é eu e você, não vigia? Também essas parábolas, por exemplo, a parábola do joio, ela também representa eu e você. Nós também somos individualmente este povo, o povo do reino, e precisamos vigiar a nossa vida diante do Senhor. Precisamos vigiar a nossa vida para que Satanás não venha plantar nenhuma semente que não agrade a Deus. Satanás, nós não podemos deixar ele plantar semente nenhuma na nossa mente. Então, o joio, na parábola do joio, são as pessoas usadas pelo maligno. Mas na nossa vida são as setas que Satanás joga na nossa mente. São coisas que ele coloca na nossa mente para podermos desobedecer a Deus. Então devemos estar vigiando. O que acontece quando a igreja não vigia? Quando eu e você não vigia a nossa mente. Quando nós não vigiamos a nossa vida, quando nós não vigiamos a nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, quando nós não estamos em intimidade com o Pai, quando nós não estamos no esconderijo do Altíssimo, Muitas pessoas acham que o Salmo 91, a pessoa está no pecado, mas aquele salmo serve para ela, não. O esconderijo do Altíssimo é eu na obediência à palavra de Deus. Quando eu estou na obediência à palavra de Deus, Satanás não pode tocar a minha vida porque eu não estou dando legalidade. Deus não permite, mas quando nós estamos no pecado, então Satanás, se eu estou no pecado, eu estou dando legalidade a Satanás na minha vida. Então, por isso devemos vigiar a nossa vida. Então, o que acontece quando a igreja não vigia? Quando ela não vigia, porque ela está dormindo, está cochilando, está distraída. E o que é que acontece? Nós já vimos no estudo passado, aqui em Mateus 13, 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Queria falar mais sobre este assunto, porque o Senhor me mandou falar, explicar melhor sobre isto.
Então, quando os homens dormiram, veio o inimigo de Jesus e semeou o joio. Então, esse dormir, não é? Então, todas as vezes que os homens dormiram, não vigiaram sua vida na presença de Deus, quando os homens, os líderes religiosos, não vigiaram, ou melhor, deixaram de pregar a palavra de Deus como realmente ela é, como os apóstolos nos ensinaram. Então veio o inimigo de Deus e semeou o joio. Então o joio são as pessoas que servem a Satanás, que são semeadas no meio da igreja para trazer heresias. Então são pessoas que Satanás envia propositalmente, de propósito, para ganhar a confiança dos líderes, ganhar a confiança dos irmãos e começar a introduzir heresias no meio do povo. E se os líderes não perceberem, se os líderes destas igrejas não estiverem atentos, quando eles acordarem, a igreja já está corrompida. Então, muitos nos nossos dias entraram nas igrejas e estão entrando e se tornando líderes e ensinando heresias para o povo. Então, no Éden, Adão e Eva, eles não vigiaram a sua vida e Satanás introduziu a dúvida no coração de Eva. E esta dúvida gerou pecado. Eles caíram no pecado. Então, até então, Satanás ele não tinha uma descendência humana. Então, Satanás ele não tinha uma descendência humana. Mas lá em Gênesis 3:15, Deus disse que Satanás ia ter uma descendência. Mas até então, Satanás não tinha uma descendência. Adão e Eva pecaram, mas Satanás ainda não tinha uma descendência. E quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim. Mas depois que eles foram expulsos do jardim, então eles tiveram 2 filhos, né? E esses 2 filhos representavam a Caim e Abel. Caim representava a carne, representava o pecado. Por quê? Porque Caim, ele não quis obedecer a Deus. Caim, ele rejeitou a palavra de Deus. Mas Abel era aquela pessoa que adorava a Deus, que amava a Deus, que era obediente a Deus. Então, Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um adorava a Deus, um servia a Deus, um amava a Deus, um era obediente a Deus, mas o outro não. Então, aqui em Gênesis, capítulo 4, vou ler bem aqui. Então, Satanás, ele precisava da sua descendência aqui na terra, da sua descendência. Então, ele não tinha descendência humana, mas ele queria uma descendência humana. E Deus já tinha dito que ele ia ter a sua própria descendência, né? Mas Satanás, ele é um anjo caído. E anjo não tem sexo, ele não pode gerar filhos. Então, como é que ele ia gerar essa descendência, né? Aqui em Gênesis 4, do 3 ao 16, Satanás, ele consegue esta descendência através do filho de Adão e Eva, de Caim.
Como assim? Como é que ele consegue? Quando Caim dá lugar a Satanás na vida dele. Ele dá lugar a Satanás na vida dele, querendo matar o seu irmão, porque a oferta dele não foi aceita, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim ofereceu as coisas da terra, as coisas que não era aquilo que Deus queria. Então Caim ele ofereceu as coisas que ele quis oferecer a Deus, não aquilo que Deus queria receber, não é? Porque Caim ele era carnal, ele representava a parte carnal do homem, ele não se importava em adorar a Deus, ele não adorava a Deus, ele não servia a Deus. Abel era diferente. Aqui, então Caim, ele não se preocupou em agradar a Deus. E aqui em Gênesis 4, do 14 ao 16, nos diz assim: Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, porque o não ferisse, para que o não ferissem de morte quem quiser que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, ao oriente do jardim do Éden. Deixa eu ver, minha Bíblia tá aqui. Então, Caim, antes dele pecar, Deus foi lá, conversou com ele, tentou tirar aquele pensamento que Satanás tinha colocado na mente dele, aqui no versículo 5 do capítulo 4. Ao passo que Caim e de sua oferta não o agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, Caim, ele ficou com ódio do seu irmão. Satanás colocou na mente de Caim o ódio de morte pelo seu irmão. Ele queria matar o seu irmão. Então Deus foi até onde Caim para mudar aquele pensamento, para lhe aconselhar, para lhe convencer a mudar. Mas Caim não deu ouvido. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus diz: olha, se tu me oferecer a oferta correta, eu vou aceitar. Não faz isso que tu está pensando em fazer, que tu está desejando fazer. Domina esse pensamento, domina esse desejo. Então Satanás tinha semeado o ódio na mente de Caim, mas não era obrigado ele aceitar aquele pensamento. E Deus foi lá convencer Caim, mas ele não se deixou convencer, ele não aceitou a palavra de Deus. E Deus, então ele foi lá e matou o seu irmão. Ele fez o que Satanás quis. Depois que ele matou, Deus foi lá ainda conversar com Caim para ver se ele se arrependia. Meus irmãos, Deus nos ama tanto. Ele nos dá todas as oportunidades para mudarmos. Aqui no verso 10, Deus diz assim: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, antes aqui, disse, versículo 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei.
Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra. Então, Deus ainda foi dar uma chance para Caim. Onde está teu irmão? Quer dizer, dá uma oportunidade dele se arrepender do que ele tinha feito, que ele tinha matado o irmão dele. Mas ele não se arrependeu, ele foi com ignorância com Deus. Ele não tinha se arrependido. E por isso Caim foi expulso da presença de Deus. Seja bem-vindo, Gleice. Ele foi expulso da presença de Deus e foi aí onde Satanás conseguiu a sua descendência. Então, Caim, os descendentes de Caim, todos aqueles que fazem a vontade de Satanás, todos aqueles que não querem se submeter a Deus, todos aqueles que desobedecem a Deus, que odeiam a Deus, que odeia o povo de Deus, estes são os descendentes do maligno. Estes são os filhos do maligno. E Caim foi expulso da presença de Deus. E os descendentes de Caim são estas pessoas. Então, aqui em Mateus 13, 25, nós já lemos, e fala sobre o sono, né? O sono dos homens, dos líderes religiosos, o sono da igreja, que Mateus 25, 5 também nos fala sobre isso. Mateus 25, versículo 5, nos diz o seguinte: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, aqui fala da igreja, né? Parábola das 10 virgens. Tardando o noivo, todas foram tomadas de sono. Quer dizer, foram deixando de esperar o seu noivo. Foram deixando se levar pelas coisas do mundo. Foram deixando de adorar a Deus com mais intensidade. Então, seus líderes foram deixando de pregar a palavra de Deus como deveria. E quando nós dormimos, quando deixamos de vigiar nossa vida em comunhão com Cristo, é perigoso. Porque Satanás, ele vem introduzir o joio no nosso meio. Sendo individual, Satanás introduz na nossa mente heresias, na nossa vida desejos da carne, desejos mundanos, desejo amor por esse mundo. Mas na igreja ele introduz heresias, ensinos falsos. E foi isso que aconteceu. Então, aqui na parábola das 10 virgens, aqui Jesus revela que ele iria custar. Então aqui ele diz, e tardando o noivo, ele está revelando que ele ia custar. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então Jesus está falando desse sono espiritual. Jesus está falando deste afastamento, esse esfriamento na presença dele. Foi o que aconteceu com a igreja. Então, quando há esse esfriamento, esse afastamento da palavra, esse acostumar, não é, com as coisas, tudo é normal, é o trabalho, é isso e aquilo, vai se afastando da palavra, vai esfriando, Satanás introduz o joio. O joio são estas pessoas, né? Falando em relação à igreja, à comunidade religiosa, os irmãos, mas falando individualmente, pessoa, né? Eu e você, ele introduz mentiras na nossa mente para nós nos afastarmos de Cristo.
Ele introduz desejos carnais, desejos, esse olhar para o mundo, para as coisas deste mundo. Então a gente dorme espiritualmente, se afasta de Deus. E se dormir espiritualmente, se afastar de Deus. É esfriar na comunhão com Cristo. Então toda vez que a gente dorme, Satanás faz isso. Então devemos ter cuidado. Então Satanás conseguiu essa descendência dele através do filho de Adão e Eva, chamado Caim, porque ele rejeitou o Deus Todo-Poderoso. E ele aceitou Satanás como sendo seu Deus. E em Gênesis 4, aqui 4, fala da descendência de Caim. Então os irmãos podem ler em casa. Gênesis 4, do 17 ao 24, fala da descendência de Caim. Eles eram assassinos, eles casaram com mais de uma mulher, eles eram pessoas que não respeitavam a lei. São o joio, pessoas que fazem tudo o que o diabo quer. Para eles não existe lei, para eles não existe regra, para eles não existe nada de obediência a Deus. Eles não amam a Deus, eles não respeitam. Então até aqui não existia uma pessoa na face na descendência de Adão que adorasse a Deus. Porque só existia Caim. E Caim e a descendência dele não adorava a Deus. Eles eram do maligno. Mas aqui no versículo 24, 25 diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Então, Adão teve outro filho, que ficou no lugar de Abel, o que adorava a Deus. Abel era aquele filho que adorava a Deus. Abel era aquele filho que obedecia a Deus. Abel era aquele filho que amava a Deus, mas Caim matou. Agora, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Mas não era Sete quem passou a adorar a Deus. Foi o filho de Sete, foi o Enos. A partir de Enos, Deus começou novamente a ser adorado na terra. Então, novamente, Deus passou a ter um povo que adorava ele. Agora, preste atenção o que aconteceu com esses adoradores de Deus no versículo 6 de Gênesis. O versículo 1 e 2 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então, muitas pessoas traduzem esse texto aqui errado, porque diz que aqui eram os anjos caídos que tiveram relação com mulheres. Isso aqui é mentira, essa tradução bem aí. Então, essa tradução é assim: como se foram multiplicando os homens na terra. Os homens aqui são a descendência de Caim. Os homens carnais, os homens caídos, os homens desobedientes a Deus. Então, eles foram multiplicando. Por quê? Porque não tinha o trigo para impedir esse crescimento desses homens. Onde não há trigo, a descendência de Satanás cresce. Porque quem impede o crescimento do joio é o trigo. Porque o trigo vai pregando a palavra de Deus e essas pessoas vão se convertendo a Jesus. E à medida que essas pessoas vão se convertendo a Jesus, eles vão ganhando outras pessoas. E o joio vai diminuindo. Mas aqui no caso não existia ninguém que adorava a Deus. Quem passou a adorar a Deus foi os descendentes de Enos. Mas o descendente de Caim já tinha muitos. E aqui diz o seguinte:
como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. Então, os filhos de Enos, a descendência de Enos, que adorava a Deus, era chamada de filhos de Deus, como nós, a igreja, também somos chamados. Como o povo de Israel também é chamado filhos de Deus. Então, esses filhos, esses descendentes de Enos, que adoravam a Deus, eles foram se casando com as filhas dos descendentes de Caim, que não amava Deus, que adorava ídolos, que não respeitava Deus, e foram se envolvendo com essas mulheres e foram se afastando de Deus. Então, esses filhos de Enos, esses descendentes, à medida que iam se casando com essas mulheres dos descendentes de Caim e as mulheres as descendentes de Enos foram se casando com os filhos de Caim, então foi tendo essa mistura. Aí foi onde ocorreu a primeira mistura entre o joio e o trigo, entre os que adoravam a Deus, que eram os descendentes de Enos, e os descendentes de Caim. Aqueles que não amam a Deus, aqueles que não respeitam a Deus, aqueles que não adoram a Deus, foram casando, se misturando em casamento com os filhos dos descendentes de Enos, e os filhos dos descendentes de Enos foram deixando de adorar a Deus. Então, em vez do trigo vencer o joio foi quem venceu o trigo. Por quê? Porque essa nova geração que ia nascendo não ia servindo a Deus. Eles se afastaram de Deus. Isso que acontece, meus irmãos, no meio da igreja. Quando a palavra de Deus não é pregada, quando a palavra de Deus não é obedecida, quando os pais não ensinam os seus filhos, quando os líderes religiosos ensinam as heresias. Então, em vez do trigo aumentar, do trigo multiplicar, quem multiplica é o joio. Então, isso que aconteceu nesse tempo aqui, e chegou um tempo tão difícil, tão terrível, que Deus não suportou mais esse povo. Deus resolveu destruir este povo, porque tinha muito, tudo quase era joio. Aquele tempo tudo era joio, Deus só viu uma pessoa, mas na verdade Deus só viu um trigo, que foi Noé. Então Deus olhou do céu e a terra estava coberta de joio. Quer dizer, ninguém mais servia a Deus. Os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, homens sem Deus, homens no pecado, descendente de Caim, pessoas que odiavam a Deus. É por isso que Jesus, na palavra de Deus, na palavra de Moisés, Deus proíbe o povo dele se casar com incrédulo, com pessoas que não servem a ele, porque vai haver essa mistura. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão casou com mulheres de muitas nações, mulheres de muitos outros costumes, e adorava muitos outros deuses. E Salomão se afastou e levou a nação de Israel também se afastar. É por isso que Deus, ele proíbe. Então Deus, ele resolve destruir toda a terra. Deus, ele resolveu destruir. Por quê? Porque não adiantava. Aquele povo não queria Deus. Hoje, nos nossos dias, o mundo está ficando deste jeito. O mundo está ficando cheio de joio. O trigo está pouco. A igreja deixou de viver a verdadeira palavra de Deus. A igreja deixou de ensinar a verdade de Cristo. Os líderes dormiram e Satanás introduziu a corrupção no meio da igreja. Então Deus, ele resolve destruir
todo aquele povo. E Deus vê Noé e Deus faz uma aliança com Noé. E Deus manda Noé fazer uma barca para que ele e a família dele fosse salvo, porque Deus iria fazer uma purificação na terra. Ele iria mandar o dilúvio para matar todos aqueles ímpios, todos aqueles descendentes de Caim, todos aqueles joio. E é o que Deus vai fazer agora de novo, porque a terra está cheia de joio. Satanás semeou a má semente, que é a mentira, que é a desordem, que é a desobediência, que é a falta de respeito com Deus, com os filhos de Deus, com o próximo, é a falta de amor. Então isso é o que estamos vivendo hoje. Por quê? Porque os líderes religiosos dormiram. Porque eu e você dormiu na comunhão com Deus. Então está no tempo de voltarmos a esta comunhão. Então aqui foi a primeira vez que Satanás introduziu o joio no meio do trigo. E ele conseguiu destruir todo o mundo nesse tempo, escapando só Noé e a sua família. Deus mandou Noé fazer uma arca para que ele e a família dele se livrassem. Então Noé passou mais de 100 anos fazendo uma arca e pregando. Deus vai mandar um dilúvio. Se arrependam dos seus pecados. Venha para ele. Mas aquele povo zombavam de Noé. Aquele povo não queria ouvir a pregação de Noé. Aquele povo não acreditava. Noé passou o quê? Mais de 100 anos, parece que foi 120 anos, pregando a mesma pregação. O povo se acostumou, hoje é do mesmo jeito. Ah, mas desde que eu conheço, desde que eu me entendo por gente, dizem que Jesus vai voltar e nunca voltou. Quer dizer, as pessoas já se acostumaram com esta mensagem. Não acreditam porque introduziram muitas mentiras no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então as pessoas não querem saber de Deus. Então Deus chamou um homem, depois que Deus destruiu o povo, e só Noé entrou na arca, porque só ele creu, mas a família dele. E todo aquele povo que rejeitou Deus, que rejeitou a palavra de Deus, aquele joio todo foi destruído. Então de Noé veio a descendência, veio Abraão. No tempo de Abraão também o mundo estava em muito joio, não é? Porque já tinha também havido a Torre de Babel, onde Satanás queria que o povo desobedecesse a Deus. Deus mandou o povo sair, se espalhar pela terra, mas Satanás mais uma vez prega uma mentira e manda o povo ficar num só lugar, fazer uma torre e ali adorar ele. Então, meus irmãos, Satanás, ele sempre tem introduzido o joio no meio do trigo. Mais uma vez Deus intervém. E aí onde ele dá várias línguas para o povo, para que o povo se espalhe e obedeça a ele. Então devemos obedecer ao nosso Deus. Devemos nos aproximar mais e mais de Deus. É tempo da igreja acordar. É tempo de orarmos e jejuarmos e obedecer a palavra de Deus. Então Deus chama Abraão para dele, Deus criar uma nação. E Deus teve a sua nação, o seu povo, chamado Israel. E Deus deu leis para Israel.
para que Israel vivesse, obedecesse aquelas leis e ensinasse para os ímpios, ensinasse para os gentios, para que os gentios também se convertessem. Mas mais uma vez Satanás se intrometeu no povo de Deus e introduziu heresias. E quando Jesus veio, aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, eles não obedeciam aquilo que eles mesmos ensinavam. Eles ensinavam uma coisa e viviam outra. E muitas vezes até a palavra de Deus eles distorciam. Quando Jesus veio, eles não aceitaram Jesus. Eles rejeitaram a palavra do Messias. Eles rejeitaram a verdade de Deus. Eles rejeitaram a salvação. Eles rejeitaram o Salvador. Eles não quiseram, porque Israel estava cheio de joio. Tinha pouco trigo. Tinha pouco trigo. E hoje, no mundo, também tem pouco trigo. Então, Mateus 25, 5, nós já vimos, deixa eu ler aqui mais uma vez. Mateus 25, 5 fala do sono da noiva, né? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então a noiva é a igreja, mas não é só a igreja, é o povo de Israel também, que está falando de um número redondo. E Jesus divide esse número em dois grupos, né? As nécias e as prudentes. Aquele grupo que creu em Jesus, que ele passou a chamar de igreja, e os que não creram, que é a nação de Israel. Então a nação de Israel ainda hoje vive obedecendo às heresias. Eles pregaram que Jesus era filho de prostituta, Jesus era um rabino qualquer, Jesus não era o Messias prometido. Eles inventaram muitas mentiras de Jesus. E todos dormiram porque Jesus ele mandou a igreja sair pregando. Ele disse para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus ele não deixou a mensagem do reino nas mãos da nação de Israel, porque eles tinha mais joio do que trigo. Então ele entregou nas mãos da igreja, mas o noivo tardou. A igreja dormiu e o joio entrou no meio da igreja. E agora, aqui no versículo 6, diz o seguinte: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então o noivo está vindo. E o grito já foi dado. O aviso que o noivo está vindo já foi dado. Mas a noiva não quer acordar. A igreja não quer acordar. Muitos ainda estão dormindo, não é? Muitos estão dormindo. Então o povo de Deus ouviu um grito. O grito é o aviso para despertar do sono espiritual. O grito é para colocar o azeite nas lâmpadas, que já estão quase apagando, pois o noivo está vindo. Então, o noivo custou. E as lâmpadas das noivas, das prudentes e das nécias estão quase apagando. Quer dizer, a comunhão com Deus foi se perdendo. Dormiram, perderam a comunhão. Mas agora o grito veio, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Precisam desse óleo. Mas as prudentes levaram óleo na vasilha para colocar na lâmpada. Então está no tempo da igreja acordar, colocar este óleo na sua lamparina, na sua vida. Este óleo é o Espírito Santo, esse óleo é a palavra, é tempo da igreja se voltar para Jesus.
É tempo de acordar, se voltar, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, orar, jejuar, estar em comunhão. O noivo está vindo. O grito já foi dado. Devemos prestar atenção. Satanás, ele semeou o joio no meio da igreja. Ele semeou o joio no meio da nação de Israel. Mas o noivo está vindo. E é tempo da noiva acordar, colocar o óleo na sua lamparina e ficar pronta, posicionada, esperando o noivo. Então, este grito é dado à meia-noite. O que significa meia-noite? Significa que o noivo está vindo no tempo em que o mundo está igual ao tempo de Noé. Noé entrou na barca, passou 7 dias esperando alguém entrar, mas as pessoas não estavam nem aí, eles não creram na mensagem de Noé. Eles não queriam saber de entrar em barco. Eles queriam era se divertir, eles queriam era curtir a vida, eles queriam era a carne, os prazeres da carne, eles queriam as coisas do mundo. Preste atenção, meu irmão, que nós estamos nesse tempo. Então Noé entrou na barca, ainda passou 7 dias esperando, mas depois não veio ninguém, então Deus mandou o dilúvio. E quando já estava bem forte a chuva, foram correr atrás da barca. Não tinha mais tempo, né? Já tinha passado a oportunidade. Então, a oportunidade está quase passando. A igreja tem que se posicionar agora. A igreja tem que colocar o óleo nas suas lamparinas agora. Temos que prestar atenção, Jesus está vindo. Então, no tempo de Noé, foi assim. No tempo de só que Jesus, ele fez uma aliança com Noé e ele disse que o mundo não seria destruído mais com água. Ele não iria fazer essa limpeza na terra mais através de dilúvio, e sim através de fogo. Sodoma e Gomorra foi também purificada, mas não com água, e sim com fogo. Porque no tempo que o anjo foi lá ver como estava a cidade, e aqueles homens queriam, ter relacionamento com os anjos. Tão imunda que estava aquelas cidades, tanto Sodoma como Gomorra e as cidades ao redor. Então, Deus, ele dá oportunidade para as pessoas. Mas quando o mundo se torna quase todo joio, Deus tem que fazer a limpeza. Porque o trigo não está prevalecendo, o trigo não está multiplicando. Porque o trigo não está pregando a verdadeira palavra, não está vivendo. O trigo está sendo influenciado pelo joio. Cuidado, meus irmãos, cuidado, não durma. Não durma. Porque se dormir, o noivo vem e você fica. Então, no tempo de Sodoma e Gomorra, o anjo teve que tirar Ló daquela cidade, senão ele iria ser queimado. Agora, no nosso tempo, o grito de aviso que o noivo está vindo já foi dado. E Jesus, ele vai levar a noiva dele, porque aqui na terra não tem lugar mais para ela. Deus, ele não vai mandar fogo do céu para destruir todos de uma vez. Ele não vai mandar o dilúvio como foi no tempo de Noé. Então, ele vai retirar o povo dele dessa terra. Aí ele vai vir com juízo. Porque ainda vai ficar pessoas aqui na terra que também serão trigo. Por isso, Deus não vai destruir tudo logo. Então, preste atenção. Deus vai destruir a terra agora através de fogo. Lá em Gênesis 9, do 13 ao 17,
ele fez um arco-íris dizendo que não mais destruirá a terra através de água. Mas em 2 Pedro 3,7 ele disse que vai ser através de fogo. Então, devemos prestar atenção como é que está a nossa vida diante de Deus. No que estamos crendo, no que estamos fazendo, que tipo de comunhão estamos tendo com Deus. Devemos sondar o nosso coração. A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Muitas vezes nós estamos querendo julgar a vida do irmão e não a sua própria. Nós temos que julgar a nossa vida, se realmente estamos agradando a Deus. Não se o irmão está agradando. Você tem que julgar você, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus e abandonar. Porque o noivo está vindo. Aqui em 1 Tessalonicenses 4,17, a Bíblia fala sobre isso, sobre o arrebatamento. Mas ele só vai levar o joio, aquele que tem o azeite na sua lâmpada, aquele que está cheio deste azeite, que é o Espírito Santo, aquele que está na obediência a essa palavra. Então, João 14, do 1 ao 3, Jesus disse que vem buscar a igreja dele, pois ele foi preparar um lugar. Mas aqui em Mateus 25, 5 diz que as noivas, ou melhor, as virgens dormiram todas. Todo mundo dormiu, porque o noivo custou. Já vai fazer 2000 anos que o noivo foi. Em 2020, o grito foi dado para a igreja acordar. Então, o grito foi em todo o mundo. E o grito foi a peste mundial. Ali foi o grito, ali começou o grito a ser dado, o aviso. O noivo está vindo, desperta, igreja, desperta. Virgens, desperta, coloca o óleo na vasilha, porque o óleo já está acabando. A lamparina está apagando. Coloca o óleo para que essa lamparina fique acesa. Desperta, igreja, desperta, antes que seja tarde demais para você. Então, o mundo está ficando cheio de joio e está insuportável para o trigo morar neste mundo. Então, Jesus, ele diz na parábola lá do joio que ele vai vir na consumação do século. Só que a igreja vai ser tirada 7 anos antes da consumação do século. A consumação do século vai ser a segunda vinda de Jesus para os judeus, quando completar os 2000 anos. Então, preste atenção, o tempo é chegado. Então, para mim, no meu entendimento, Jesus virá no toque da 7ª trombeta do Apocalipse. Embora muitos, pastores, digam que não é esta trombeta, mas sendo a 7ª trombeta do Apocalipse ou não, o importante é que nós devemos estar preparados para, na hora que a trombeta for tocada, ouvirmos o toque da trombeta e subirmos com o Senhor. Então, nós não devemos nos distrair com nada. Eu vou falar para vocês aqui, meus irmãos, que nesses últimos dias, Jesus está voltando. Satanás, ele vai botar muitas distrações para a igreja. Preste atenção. O mundo está preparando muitas distrações. Os donos do mundo estão preparando muitas distrações para que o trigo relaxe, continue dormindo. E o noivo, quando vier esse trigo, fica. Preste atenção. Então, os donos do mundo, o joio, Satanás, ele está preparando muitas coisas. Por exemplo, guerras.
para que a igreja fique com medo, distraída com isso, procurando se sair disso. Pestes, para que as pessoas tenham medo de morrer, esteja preocupada com isso e tire o foco do céu. Dinheiro, preocupada com as finanças, cuidado. Não tire o foco de Jesus. Não tire o foco do céu. Não tire o foco do arrebatamento. Não dê lugar a Satanás. Não escute a voz do maligno. Aqui em Mateus 24, 44, Jesus diz o seguinte. Mateus 24, 44, Jesus diz: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então fique atento, vigiando. Não se distraia com nada. Eu vejo muitos crentes distraídos com muitas coisas. Não estão vigiando. O noivo está vindo, o grito já foi dado. E ele está às portas. A noiva só vai subir aquela noiva que está preparada. Aquela noiva que está buscando a presença de Deus. Aquela noiva que está vigiando o seu coração, que está sondando os seus pensamentos e não está deixando entrar nada de ruim que o diabo está botando. Preste atenção, conheça a palavra de Deus, estude a Bíblia. Então, o conselho de Jesus é: vigiai, ficai atentos, pois o inimigo anda ao nosso derredor, procurando alguém para destruir. Ele quer tirar a nossa visão do céu, ele quer nos distrair com as coisas do mundo, com medo. O medo, ele tem usado muito medo de morrer, medo de ficar sem o trabalho, medo disso, medo daquilo, e tirar a fé em Deus. Por isso Jesus diz, quando ele voltar, achará fé na terra? E ele diz, a palavra dele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então pense bem, meu irmão. Se você ainda não acordou, acorde. Porque o noivo está vindo e ele não vai demorar. A qualquer momento, a trombeta é tocada. E Jesus chama os dele, para que esse mundo venha sofrer o juízo de Deus. E você, meu amigo, que ouviu essa mensagem, ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida, mas você tem a oportunidade agora de vir para Jesus e ser um joio, ser um trigo. Joio não. Tem que deixar de ser joio e passar a ser trigo. Ser salvo, porque Jesus é aquele que transforma o joio em trigo. Quando esse joio se arrepende dos seus pecados, quando esse joio crê em Jesus como Salvador de sua vida, quando ele quer Jesus como Salvador, então ele se torna um filho de Deus. Ele se torna um trigo, um servo de Jesus, um filho do reino. E quando Jesus vier, você irá com ele. Se você quiser aceitar Jesus agora, porque você entendeu essa mensagem e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, eu te entrego essa pessoa que ouviu essa mensagem, entendeu e quer o Senhor como Salvador da sua vida. Que o Senhor entre neste coração e sonde-o e liberte ele de tudo que é ruim. Ela ajude-o a entender a sua palavra. Lave os seus pecados, que essa pessoa se arrependa de verdade. E que o Senhor cuide dela, que ela venha para alguma igreja onde a sua palavra é pregada com responsabilidade, que seja uma palavra pura e verdadeira, sem mistura com heresias. E que o Senhor dê este crescimento, só o Senhor pode dar.
Obrigado por esse momento. Que o teu Espírito, Pai, esteja nesta pessoa ensinando-a. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e passe essa live para frente, para seus amigos, para seus parentes, para seus vizinhos, para seus conhecidos, para que sejam alertados, para que também se preparem. E até sábado com a próxima live.